E hoje nós vamos fazer aqui uma coleção, uma coletânea de nostalgia que só quem foi uma criança ou adolescente entre os anos 90 e 2000 vai entender. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a grito. Nós fizemos aqui uma seleção de itens que fazem parte do imaginário popular brasileiro para lembrar a você que existem coisas na sua memória que não foram alucinações, apesar de parecerem ser, porque o Brasil é uma grande loucura e provavelmente só quem viveu essas épocas, não que hoje esteja muito diferente dessa loucura, a gente só tá em níveis diferentes de loucura. Daqui a 20 anos a gente fala da época de agora de novo. Só para trazer um gostinho de como era essa época da nossa infância, é bom a gente ver essa capa de revista que dá uma resumida geral, assim, como era esse período. Essa capa com o Padre Marcelo Rossi e a tiazinha compartilhando a mesma capa de revista, em pé de igualdade. Que é um resumo do que era o Brasil nessa época. Essa imagem deveria ser Brasil para iniciantes. Como explicar para um gringo que é o Brasil? Usando batina e chicote, eles têm um ponto em comum. São o grande fenômeno da mídia dos últimos tempos. Quem não se lembra também da época em que nós tínhamos a nota de R$1, que hoje em dia deve valer vários reais para os colecionadores que colecionam coisas antigas, não sei porquê. E que dão valores altíssimos para coisas que eram extremamente baratas. E quem não se lembra do gosto peculiar desses guarda-chuvinhas de chocolate que, apesar de Chernobyl de chocolate, na época eu achava assim de uma finesse esse chocolate. Pra mim eu tava comendo um Lindt, assim. Nossa, eu via isso assim nos botequinhos, assim, eu pedia pra minha mãe e pensava, uau, isso é o que há de mais refinado de chocolates na face da terra. O bom desse chocolate é que ele durava, né? Porque ele não derretia na boca, ele era um plástico. Aí você colocava ele na boca, ele ficava o dia inteiro. E hoje em dia, se você experimenta um negócio desse, a última coisa que ele tem gosto é de chocolate. Tem também esses pirulitos, assim, que eram o puro açúcar. Era realmente só de açúcar. Era realmente só açúcar. Até eu, criança, às vezes eu já achava isso aqui enjoativo, sabe? Doce demais. Era pra enlouquecer as crianças. As crianças chupavam um negócio desse aqui e saíam quicando. Inclusive, acho que a alimentação das crianças nos anos 90 e 2000 era a base de açúcar, né? Tudo que dava pra criança era muito açúcar. E as regulamentações desses trecos, né? Porque esse negócio aqui, por exemplo, não tem nem a marca, nem um código de barra, nem absolutamente nada. Também teve a febre dos suquinhos de Chernobyl, que era aquele suquinho horrível, puro açúcar também. É porque a gente teve várias variações de produtos na nossa infância, que era simplesmente açúcar e água. E era vendido em várias formas, em vários produtos diferentes, e a gente comprava todos. Esse daí, inclusive, era aquele pirulito derretido. Não, isso aqui era uma bomba de açúcar, devia ter 3 kg de açúcar dentro de cada um desses aqui. Mas eles tinham os formatos diferentes, que eu achava incrível, eu achava o máximo. Agora vê bem, você vê uma coisa nesse tom de azul, pensa que é comida? Isso é impossível que isso seja comestível. Negócio neon. Um brinquedo também que quase todas as crianças queriam ter ou tinham era o Tamagotchi, que era um bichinho lá virtual que você cuidava dele. Era um saco, na verdade, porque você tinha que ficar cuidando daquele bicho e ninguém quer cuidar de ninguém. Eu não sei porque que a gente queria aquele treco, porque era um negócio que todo mundo queria, porque era bonitinho, até você ter e você ver que você tinha que cuidar e dar comida. Nossa, eu me sentia uma... Eu sentia uma mãe solo, assim, abandonada pelo marido, que tinha que cuidar da criança sozinha e fazer tudo. Eu ficava, tipo assim, eu acordava no meio da madrugada pensando... Que pariu. É, porque ele apitava, né, o tempo Ele todo. apitava, inclusive eu destruí o meu porque eu não aguentava mais. Eu cheguei no meu limite, assim, de estresse com essa desse bichinho, que não parava de chorar, e eu destruí o meu Tamagotchi. E teve uma época também que todas as festas de aniversário que você ia, tinham aquele bolo com aquelas bolinhas de metal em cima. Teve uma época que eu achava que aquilo era chumbinho. Eu não sei porquê, mas eu passei um grande período da minha vida achando que era chumbinho, e aí eu catava essas bolinhas e não comia elas. Depois eu descobri que podia comer essas bolinhas. Elas eram de quê? De açúcar também? Ah, provavelmente, né? Nessa época tudo era de açúcar. Era duro, quebrava dente isso aqui. Mas era um item fashion. Era um must, assim, dos bolos de festinha de aniversário, porque dava uma classe, assim, pro bolo. Era o atestado de que o bolo era chique nessa época. A gente deveria fazer um vídeo, inclusive, comparando festa de aniversário de criança dos anos 2000, 90 pra hoje em dia. Acabou toda a graça hoje em dia. É só as festas gourmetizadas agora, no salão de festa. Isso é um tédio as festas hoje em dia. Não tem mais aquela gritaria de criança, as crianças se matando pra falar aquele balãozão lá. Eu acho que tinha que ser obrigatório, assim, tinha que estar na legislação brasileira. Toda festa de criança tem que ter um balãozão com doce dentro. Era a parte mais divertida da festa, o melhor da festa. Uma iniciação para a guerra civil. Os adultos entravam no meio, aí as crianças começavam a chorar porque os adultos conseguiam pegar os negócios primeiro, porque era mais alto. Aí uma criança pegava mais que a outra, as crianças se batiam. Porque adulto em festa de criança também não reconhece o lugar de fala. Não, tem muito adulto que já não reconhece o lugar de fala normalmente, né? Que não cresceu. E assim como eu não sabia se essas bolinhas eram comestíveis
comestíveis ou não, tinha uma coisa que eu sabia que não era comestível, Mas eu comia mesmo assim. que era a pasta de dente Tandy. Nossa, eu sabia que eu não podia comer aquilo, mas quando eu sentia aquele gostinho na minha boca, aquele gostinho... De frutas. Eu sempre fazia assim, eco. Sempre dava uma chupadinha assim pra dentro, só pra sentir o gostinho. Para. Se me deixasse, eu botava aquilo num potinho assim e comia de colher ainda, essa parte de dentro. Não podia deixar dar um treco desse pra criança, gente. Era muito doce, porque... A criança vai sentir um desejo de comer. Dá uma agonia pensar que um negócio doce desse jeito é feito pra limpar o dente. Será que tinha açúcar nesse treco? Porque era tão doce essa pasta de dente. Mas Na verdade, assim- existe até hoje essa pasta de dente, né? E eu lembro que não era sempre que minha mãe comprava essa pasta de dente, porque ela era mais cara. Mas quando eu ganhava essa pasta de dente, a sensação que eu tinha é a mesma de quando eu ganhava um Kinder Ovo, assim, tipo, nossa, uma ocasião especial, caramba. Ganhei uma pasta de dente Tandy. Hoje a noite vai ser boa. E eu deitava lá assistindo meu desenho animado e chupando uma Tandy. assim. Matheus! Um traquina de um lado, uma Tandy do outro, um capinho pra fazer digestão, assim, um capo. Eu nunca tive capo. Nossa, eu amava capo também, o puro suco do açúcar. Assim como o Tandy também, que não era comestível e as pessoas comiam, pelo menos eu comia. Eu não sei se você comia ou não. Deixa aí nos comentários se você comia tanto. O batonzinho de morango, que muitas pessoas falavam que comiam. Esse batonzinho, inclusive, era uma coisa que eu amava, porque eu achava a coisa mais chique do mundo, mas eu não podia ter, né? Porque era uma coisa pras meninas e eu era um menino. Então eu nunca tinha acesso a esse moranguinho. A não ser quando eu roubava das minhas primas. Era um cheiro gostoso, assim, dava vontade de morder o moranguinho. Nenhuma das coisas industrializadas de morango tem gosto e cheiro de morango, Não, né? é sempre um gosto específico. Tanto é que o morango artificial, ele tem um gosto tão docinho, assim, que todas as vezes que eu vou morder um morango real, eu fico pensando, gente, mas cadê o gosto? Cadê aquele gosto de Nesquik? O morango artificial é uma ilusão, é um gosto que não existe. Esse item, inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal montando o meu kit gay, e esse foi um dos itens que eu coloquei. Se você quiser ver o kit completo que eu montei, clica aqui em cima pra assistir o vídeo, que é muito engraçado. E também tem as bolinhas, que eu achava também incríveis, era o único contato que eu tinha com futebol, a única coisa relacionada a futebol que eu gostava na minha vida era essas bolinhas de chocolate. Essas eram as provas que não existiam regras pra alimentação de crianças nessa época, não que hoje tenha também, assim, né? É bom traçar um paralelo pra ver que, apesar de ter tanta coisa bizarra nessa época, hoje não tá muito diferente, não. Nessa época aí, a minha avó me dava dinheiro pra comprar cerveja e cigarro pra ela e um chocolatinho pra mim no boteco. Também tinha aquela casquinha de Maria Mole, que por muito tempo eu achava que era um sorvete, que eu não conseguia entender por que aquele sorvete nunca tava se derretendo. Até que um dia eu juntei um dinheirinho, umas moedinhas, né, pra poder finalmente comprar. Na hora que eu comi, eu pensei, nossa, mas que porra é essa? Que é essa? É esse o gosto dessa merda? Não, ainda vinha com um balão ali, grudado, que às vezes você engolia sem nem perceber. Aquela casquinha murcha, mole, com aquele treco lá, muxibento. Isso era horrível. Eu que já era sem critério, que gostava do suquinho de Chernobyl, do pirulitinho de açúcar. Eu comi isso e eu pensei, mas que é isso? Eu nunca mais comi Maria Mole. Que bosta é essa? Maria Mole era um must dos anos 90 e 2000, que agora foi Será meio que a Maria esquecido. Mole foi extinta? E a alucinação coletiva do... Piercing no dente. Teve uma vez até que eu tava pensando, tipo, gente, será que realmente existiu esse piercing no dente? É uma coisa da minha cabeça. Primeira vez que eu vi uma pessoa com piercing no dente, primeiro que eu não entendia como funcionava isso, na minha cabeça eu ficava tipo assim, mas como assim? Você furou seu dente pra botar um piercing? Eu acho Na que minha cabeça furava o dente, mas depois eu descobri que não, que era só Uma cola. colado. Eu pensava que era o auge do punk, assim, sabe? A É. pessoa não tinha como ser mais punk do que botar um piercing no dente. Piercing no dente era o irmãozinho mais novo da galera que bota aparelho de mentira. A época do strass, o auge do strass. Strass nas unhas, strass na roupa, strass... E hoje é a época do estresse. É. O auge do estresse. Eu imagino também que uma das empresas que mais lucrou nessa época foi a empresa que produziu esses copos azuis. Porque todas as casas tinham pelo menos um copo desse. A evolução do prato vrum vrum. E eu achava também... Assim, uma coisa refinada, esses desenhos que tinha no copo. Eu pensava, uau, nossa, esse copo tem cara de coisa cara. De cristal. De cristal, sabe? Feito de esmeraldas preciosas. Eu achava chique, assim, caro, refinado, na verdade devia custar R$1 cada. Outro item que eu era doido pra ter, mas eu não podia ter porque eu era menino, né? E apesar de ser uma criança viada, eu ficava só vendo as meninas tendo e eu, tipo assim... Decepcionado que eu não podia ter a pulseira da Jade. A pulseira da Jade foi uma febre que todas as meninas tinham. E eu, como eu não podia ter, né? Porque eu era uma criança viada que tinha que ser contida. Eu ficava fazendo só com linha. Eu pegava linha e eu fazia e eu amarrava. E aquele anel chulesento que o povo botava no pé? Eu ficava pensando o povo pegando
no ônibus, aquele chulezão no pé, Nossa com o Senhora. anel suado lá. É uma coisa muito estranha isso, né? Parece que você tá usando uma sandália na mão. Mas nessa época, aí, anos 90 e 2000, assim, apareceu na novela, acabou. Virava febre. Podia colocar qualquer coisa que virava febre. Meu avô, ele tinha loja de roupa, apareceu na novela das 9, tinha que vender as coisas. Na escola também eu lembro que sempre a gente inventava aquelas brincadeiras, né, pra passar o tempo, porque a gente não era igual as crianças de hoje que tem aí um monte de tablet, jogando vários joguinhos no tablet, as crianças já vão pra escola com celular. A criança hoje em dia nasce com déficit de atenção. A gente tinha que nos entreter, né, criar formas de nos entreter, como por exemplo essa brincadeirinha aqui que a gente previa o nosso futuro. Eu levava esse negócio tão a sério, toda vez que eu ia fazer eu ficava nervoso, assim, pensando, nossa, o que vai dar? Meu Deus, será que eu vou morar na cidade da minha família pra sempre? Sim, eram umas perguntas assim. Lembra um que fazia assim, ó, que você fazia com os dedinhos assim, ó? Eu não conseguia fazer aquilo nunca. Era um determinante, né? Se você era uma criança descolada, você conseguia fazer aquele negócio. Se você não conseguia, você era um perdedor. Que aí aparecia sim, não. Esse, pra mim, eu achava assim de uma tecnologia. É sério, as crianças que conseguiam fazer aquilo na infância hoje devem ter virado engenheiras. Coloca aí nos comentários se você conseguia fazer aquilo. Se você nem barquinho de papel conseguia fazer. O auge pra mim era o aviãozinho de papel. Passou do aviãozinho, eu já não conseguia produzir mais nada. Sei lá, já mostrava que a nossa geração era meio chegada num horóscopo. Né? E essas previsões aqui, eu fazia esse negócio na escola e depois que fazia o meu resultado lá, falando que eu ia ser pobre, eu não sei o quê, que eu ia viver até quantos anos, eu ficava olhando pro céu assim, pensando, Nossa, então é isso que o destino guardou. Como será que vai ser daqui pra frente? Aí passava 5 minutos, eu fazia de novo, dava outro resultado, aí eu pensava, Nossa, então é isso que o destino guardou pra mim. Ia fazendo até dar um bom e nunca mais fazia. Falava, chega. como se aquilo ali realmente determinasse, né? Se você fizesse de novo, anulava o anterior e aquilo ali era o seu novo destino. Não, esse destino não tá bom não, quero mais um. Também tinha aquelas brincadeiras que a gente fazia dentro da sala de aula, porque agora as crianças na sala de aula, elas estão entediadas, elas pegam o celular, né? Mas na nossa época a gente tinha que ficar só nos papeizinhos, jogando papelzinho assim, jogando bolinhas de papel com a resposta. Gente, as crianças hoje em dia têm celular. Ninguém passa papelzinho. Não. As crianças hoje em dia devem pensar nisso, da gente se comunicando com os papeizinhos e pensar, nossa, que povo antiquado. Rudimentar. Eu lembro uma época na minha escola que tinha um grupo de umas 4, 5 meninas que elas tinham um caderno, era um caderno, não era nem um papel, em que elas conversavam muitas coisas nesse caderno. Esse caderno ficava sendo passado na sala. Teve um dia que esse caderno sumiu. E aí foi o apocalipse entre essas meninas, elas ficaram desesperadas, elas choraram. E aí encontraram o caderno, descobriram lá todas as fofocas, falando mal de professor, falando o segredo de outros amigos. Nossa, foi tipo assim, foi meninas malvadas que aconteceu na minha escola. Nossa, meninas malvadas, exatamente. Foi uma semana de apocalipse naquela escola. Não tinha como criptografar o caderno. Não tinha como botar uma senha. Mas isso sempre acontecia. Aí você passava a mensagenzinha pro seu colega, aí uma pessoa interceptava o papel no caminho, ficava sabendo que vocês estavam tramando se pegar do lado de fora da escola. Hoje em dia o que aconteceu parecido foi com o Moro. E também uma coisa que acontecia muito nessa época e hoje em dia é bem mais fraca, apesar de acontecer super fraca, são as coleções dos produtos, né? Que os produtos vendiam refrigerante, Coca-Cola principalmente, faziam as promoções que vinham os brindezinhos, aí você tinha que comprar milhões. E todo mundo tinha, né? As pessoas compravam desesperadamente. Tinha quase um tráfico, assim, internacional de brindes de produtos. Um que eu amava era a Pokébola do Guaraná. Esse era um clássico. Eu chorava pra poder pra alguém comprar essa Pokébola pra mim. E nessas promoções eu sempre comia poeira, assim, todas as pessoas da minha escola, os meus amigos sempre tinham uma coleção, assim, gigantesca, ostentava, assim, a coleção, e eu sempre tinha, tipo assim, 4 itens. Essa Pokébola mesmo, eu acho que eu devo ter tido no máximo 5. Ai, eu queria, viu? Eu queria tantas Pokébolas, ou se tinha uma coisa que eu queria era essa Pokébola. Deixa aí nos comentários se você teve desses Pokémons, dessa Pokébola do Guaraná. Eu tenho vontade de comprar uma coleção na internet hoje, só pra eu ter, sabe, só de vingança. Uma também que eu lembro de ter vivido e que foi uma febre muito grande foi as garrafinhas da Olimpíada de Atenas, da Coca-Cola. Na época dessas garrafinhas, eu morava num conjunto de prédios, era um monte de prédio amontoado, todo mundo tava viciado nesse negócio, rolavam uns barracos, assim, entre as pessoas que moravam nos prédios, porque as pessoas faziam, tipo, troca de garrafinha. Aí uma tinha uma garrafinha que a outra não tinha, não queria trocar, não queria dar, enfim, virava uma briga, o povo parava de falar por causa dessas garrafinhas. Baixaria, ela era dedo no gritaria pra conseguir essas garrafinhas aqui. Deixa aí nos comentários quais itens você acha que faltam nessa lista e quais desses você já teve e que te despertam, sabe, aquela nostalgia. E se você viveu isso na sua infância ou na sua adolescência, né, ou na sua vida adulta, Ou na sua velhice. ou na sua velhice, vai que você é uma múmia que tá aqui assistindo. E também, antes da internet, muita gente tinha que se divertir com o que tinha no computador, né, sem a internet. Eu já me contentava em me divertir com PowerPoint, com Word, escrever os trecos lá, com Paint. Mas também tinha Campo Minado, tinha o
meu pinball, que era o pinball, eu já achava de uma tecnologia muito avançada, assim, pra mim era PlayStation 5. Acho que já era de um mais avançado, o anterior, que era o Campo Minado e Paciência. Que eu não sabia como é que funcionava na época. Por muito tempo, paciência, eu só ia jogando as cartas pra um lado e pro outro, sabia nada que tava rolando, mas eu ficava ali horas. Igual o Campo Minado, eu pensava que era sorte. Eu também achava que era sorte, eu saía clicando assim e pensava, Poxa. Eu jogava Campo Minado assim, hoje eu vou me dar bem na aula, e clicava, ah não vou. E quando chegou a internet também, a gente teve a época do MSN, que só de ver essa janelinha aqui subindo já dá aquela nostalgia. Inclusive, a gente fez um vídeo aqui falando só sobre a internet nessa época, do início dos anos 2000. Se você quiser assistir, clica aqui em cima que o vídeo tá muito legal também. E também muita gente aqui deve ter vivido a época da fazenda feliz, da colheita feliz. Daquela fazendinha no Orkut lá, né, que todo mundo teve. Nossa, todo mundo tinha, né, inclusive foi lá onde surgiu a web diva Tula Luana. Eu ficava muito triste porque todos os adultos ficaram viciados nesse jogo também. Eu vi os adultos ao meu redor que tinham poder aquisitivo, né, comprando as fazendinhas e as fazendas enormes lá. E eu lá com a fazenda fudida. Os bichos tudo morrendo. O meu pai era a pessoa que eu conheci que era mais viciada nesse jogo. Meu pai, ele fez conta falsa pra poder movimentar a fazenda dele. O meu pai, ele colocava despertador pra acordar de madrugada pra fazer a colheita. E não obstante, ele roubava a minha fazenda. Ah, latifundiário. Você é agricultora familiar e ele é latifundiário. Desde criança, já mostrando. Ele tinha a indecência de entrar na minha fazenda, sabe? Que eu colhia ali com o maior esforço. E roubar a minha colheita. Como que eu cresço acreditando no amor se o meu próprio pai rouba minha colheita feliz? Isso aqui já não era tanto infância, né? Eu acho que muita gente deve ter vivido isso na adolescência ou na vida adulta já, inclusive. A Lady Gaga já estava entre nós. Tinha também essas pulseirinhas que você batia e elas prendiam, né? Doía pra caralho, inclusive. E depois eu descobri, há pouco tempo atrás eu comprei uma dessas, não sei porquê, porque eu compro coisas inúteis de vez em quando. E eu descobri, quando ela rasgou, que tinha uma fita métrica dentro. E depois eu vi isso na internet também, de pessoas mostrando que dentro delas existem fitas métricas. Aí eu não sei o que acontece, se a empresa que faz fitas métricas, elas mesmas já fazem o setor de pulseirinhas, ou se a empresa de pulseirinhas compra as fitas métricas pra fazer. Ai, nossa. Difícil de falar isso. Difícil de falar. Quando eu era criança, a fita métrica em si já era um brinquedo pra mim. Eu adorava brincar com aquilo. Minha avó correndo atrás de mim falando, solta isso, menino! Mas brincava como? Medindo Ué, coisa? porque ela balança, aí você pode esticar ela, aí você solta, aí ela bate assim na sua mão, rasga, arranca um pedaço do dedo. Ai, eu acho fita métrica até hoje, eu acho divertidíssimo fita métrica. Comprem fita métricas para suas crianças. Outra lembrança são as listas telefônicas completamente esquecidas no churrasco hoje em dia, porque pra começo de conversa o povo nem se liga mais. E era muito louco que essas listas telefônicas eram um universo, assim, era muito número e você realmente conseguia achar pessoas, assim, tipo assim, você tinha uma lista telefônica de tal cidade e você queria falar com uma pessoa que você conhecia, várias vezes eu via a minha avó procurando o nome das pessoas assim e ela achava o número da pessoa. Eu morava no interior, né? Quando eu ia pra capital, eu pegava a lista telefônica dos meus primos e eu ficava olhando, tipo assim, pizzaria. Eu ficava, nossa, olha o tanto de lugar que tem aqui. Um universo inteiro na ponta dos seus dedos. Hoje em dia não, você só joga no Google. Esse é um tipo de vídeo que a gente pode fazer infinitamente aqui no canal. E se você quiser que a gente faça mais vídeos com mais itens dessa época de nostalgia, deixa aí nos comentários também se você quer uma parte 2. Esses são alguns dos itens que lembram a gente dessa época, tanto da infância quanto da adolescência, dependendo da sua idade. E se tiver outros itens que você acha que falta nessa lista, deixa aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!